Oi, pessoal. Quando a gente fala em mutação genética, o que será que vem primeiro à cabeça? Super-heróis, talvez? Poderes especiais? Bom, hoje a gente vai deixar a ficção um pouquinho de lado para entender o que são, de verdade, as mutações e como elas podem moldar a vida das pessoas de um jeito muito concreto. Então, vamos nessa. É exatamente isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a realidade, ela é bem diferente dos filmes. Claro que a ideia de atravessar paredes é legal, mas o conceito científico de mutação é bem mais profundo e, sinceramente, muito mais fascinante. Para a gente conseguir entender o que é uma mutação, a gente precisa primeiro saber onde ela acontece. E esse lugar é o nosso manual de instruções, o nosso código da vida. Pense no DNA como se fosse o grande código-fonte de todos os seres vivos. Sabe, de uma bactéria minúscula até nós, seres humanos, é o DNA que guarda as informações que definem quem somos. Ele que dita as regras, as características, basicamente tudo. E o que é uma mutação, então? De forma bem simples, é uma alteração nesse código. Imagina um erro de digitação nesse manual de instruções gigantesco. Esse pequeno erro pode tanto acontecer do nada, de forma natural, quanto ser provocado por algum fator externo. Tá, mas o que pode causar esses erros de digitação? Então, esses fatores são o que a gente chama de agentes mutagênicos. E olha, eles estão por toda parte, no nosso dia a dia mesmo. O interessante aqui é ver como esses agentes são comuns, né? Temos os químicos, como o formol, os físicos, como a radiação do sol, que pode até causar câncer de pele, e também os biológicos, como alguns vírus e bactérias. Todos eles têm o potencial de, bagunçar o nosso DNA. E aqui vem um ponto que é fundamental. Nem toda alteração no código é igual. As mutações podem ser muito diferentes em escala, sabe? Desde um ajustezinho de nada até uma mudança gigantesca. E é essa escala que vai determinar o impacto que ela vai ter. Basicamente, a gente vê 3 níveis aqui. A mutação pode ser molecular, bem pequena, afetando só um trechinho do DNA. Pode ser cromossômica, quando um pedaço inteiro de um cromossomo se perde. Ou pode ser genômica, alterando o número total de cromossomos. É com base nisso que a gente vai analisar alguns casos bem específicos agora. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise de hoje. Vamos ver como essas alterações em diferentes escalas aparecem em duas condições bem conhecidas, a síndrome de Down e a esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Mas antes, só um ponto rapidinho, mas que é super importante. Se a mutação acontece, digamos, numa célula da pele, ela fica só naquela pessoa. Agora, se ela acontece num espermatozoide ou num óvulo, aí a história muda. Ela pode ser passada para as próximas gerações. E é essa transmissão que explica a origem de condições como a síndrome de Down e algumas formas de ELA. E olha só que incrível essa comparação. Ela ilustra perfeitamente a diferença de escala. A síndrome de Down é uma mutação genômica. Isso significa que existe um cromossomo 21 inteiro a mais ali, o que altera todo o conjunto. Já a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, que ficou bem conhecida por causa do Stephen Hawking, geralmente é causada por uma mutação molecular, ou seja, uma alteração em um único gene. E a grande coincidência? Esse gene também fica no cromossomo 21. Então, percebe? Duas condições tão diferentes com origem no mesmíssimo cromossomo, mas em escalas de alteração completamente distintas. Uma é no cromossomo inteiro, a outra só num pedacinho dele. Depois de ver esses exemplos de tanto impacto, é muito importante a gente ampliar o olhar. O resultado de uma mutação não é sempre uma doença. Na verdade, existe um espectro enorme de possibilidades. É isso mesmo, muitas, mas muitas mutações são neutras ou, como a gente diz, silenciosas. O nosso código genético tem uma certa redundância, digamos assim. Às vezes aquele erro de digitação acontece, mas a instrução final continua sendo a mesma. A alteração existe, mas não causa nenhum efeito que a gente possa ver. Então, chegando ao fim da nossa análise, qual é a grande lição sobre as mutações? O que a gente deve levar disso tudo? O ponto principal é este. Mutações não são um erro, uma anomalia. Elas são um processo natural e constante. São, na verdade, a matéria-prima da evolução, a fonte de toda a diversidade de vida que a gente vê por aí. Sem mutação, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Se essa mudança constante no nosso código genético foi o que nos trouxe até aqui, para onde será que ela pode nos levar? O que será que o futuro reserva para o nosso próprio manual de instruções? Bom, fico por aqui, agradeço a companhia e até a próxima.